Então, bom dia, senhoras e senhores. Com muita alegria, nós damos início hoje à nossa temporada 2024 da visita telepresencial da memória ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa temporada é muito especial porque justamente em 2024 nós celebramos o sesquicentenário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para a abertura dessa temporada, nós temos como convidada a 22ª Circunscrição Judiciária Itapetininga, pertencente à 10ª RAJ Sorocaba. Esse evento é organizado pela Comissão de Gestão da Memória ao Tribunal de Justiça. E eu tenho a alegria e a honra de anunciar aqui a presença do desembargador Otávio Augusto Machado de Barros Filho, presidente da Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo e coordenador do Museu do Tribunal de Justiça, o desembargador José Manuel Ribeiro de Paula, coordenador da 22ª Circunscrição Judiciária, o desembargador Antônio Carlos Munhoz Soares, aposentado, que foi vice-presidente do Tribunal de Justiça no biênio 2008-2009 e corregedor-geral da Justiça no biênio 2010 e 2011, o desembargador Paulo Rubens Soares Hungria Júnior, aposentado, doutor André Luiz Bastos, que é o juiz de direito diretor do Fórum da Comarca de Itapetininga, doutor Jairo Sampaio Incani Filho, que é o juiz de direito da Primeira Vara Cível de Itapetininga, doutor Alfredo Guering Cardoso Falque Fonseca, juiz de direito da 2ª Vara Criminal de Itapetininga, doutor Aparecido César Machado, juiz de direito da 2ª Vara Civil de Itapetininga. Também se inscreveram o doutor Miguel Alexandre Correia Franca, que é primeiro juiz de direito auxiliar de Itapetininga, doutor Rodrigo Vieira Murá, juiz de direito da Primeira Vara de Família e Sucessões de Itapetininga, doutor Rubens Peterson Neto, da 2ª Vara Civil de Tatuí, doutora Caroline Costa de Camargo, juiz de direito da 2ª Vara de Capão Bonito, doutora Lígia Cristina Berardi Machado, da 3ª Vara Civil de Tatuí, doutora Tatiane Moreira Lima, da 1ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Miguel Paulista, comarca da capital. E, conforme outros forem ingressando, nós anunciaremos oportunamente. Dito isso, eu tenho a alegria de passar a palavra ao desembargador Otávio Machado de Barros, que preside a Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça e coordena o Museu do Tribunal, para expor brevemente o projeto. Desembargador. É uma honra muito grande começar pelos campos de Itapetininga, a nossa 22ª Circunscrição Judiciária, o ano que o Tribunal de Justiça completa os seus 150 anos, né, comemorativo. Nós teremos muitos eventos, e a começar deste de hoje, que é muito importante. Ele é muito importante, essas visitas telepresenciais, de uma forma geral, elas visam resgatar ou manter, preservar a história, a memória das regiões, das comarcas especificamente, das regiões todas, como acesso à informação, como intercâmbio e pesquisa, para a própria preservação do patrimônio artístico, cultural e histórico das regiões, e até para manter o intercâmbio de arquivos digitais, físicos, restauro, conservação, e, por fim, a capacitação dos funcionários e magistrados para preservar a memória, porque a memória está sendo feita hoje, e nós temos uma missão de não perder o passado, não esquecer quem nos antecedeu, aqueles que cuidaram da nossa instituição Tribunal de Justiça de São Paulo, e preservar a gratidão pelo trabalho feito até hoje. Então, a nossa função, realmente, nós estamos começando a mexer nesse tema, a cuidar da preservação, e é muito importante. A começar da comarca, que hoje visitamos com muita alegria Itapetininga. Saúdo a todos os magistrados, magistradas, funcionários, desembargadores, colegas, que será uma alegria imensa, e também assistir o vídeo da comarca, né? Agora passaremos, então, Bitcher, ao vídeo institucional do museu, né? Memória, não é isso?
Sim, perfeito, desembargador Bruno. Então, por favor, então nós vamos nessa primeira parte conhecer o Tribunal de Justiça e rever, né, tanto a parte do Palácio, do Museu, do Arquivo, da Biblioteca, antes de nós passarmos a conhecer Itapetininga propriamente dito. Por favor, Bruno. Muito bem, agora, né, nós tivemos essa primeira apresentação. Eu gostaria também aqui de anunciar a presença do desembargador José Raul Gavião de Almeida, que também está aqui conosco, e também dos colegas Elias Júnior de Aguiar Bezerra, da Segunda Vara de Família e Sucessões da Itapetininga, o doutor Miguel Alexandre Correia França, do primeiro juiz auxiliar de Itapetininga, doutor Fabrício Orfeu Araújo, da Segunda Vara Criminal de Tatuí, e também aqui representando a Prefeitura Municipal, a doutora Karen Graziela Pinheiro Marques, da Secretaria de Governo, e também o Tenente Coronel PM Ramos, da 22º Batalhão, também de Itapetininga. Então, terminada essa primeira fase da nossa visita telepresencial da memória, em que o Tribunal de Justiça se apresentou à comarca que aqui está nos visitando hoje, comarca Itapetininga, é hora de nós começarmos esse intercâmbio propriamente dito, conhecendo o que a comarca de Itapetininga tem a nos mostrar. E para fazer essa transição, eu tenho a alegria de chamar primeiramente para a palavra, falar o desembargador José Manuel Ribeiro de Paula, que é o coordenador da 22ª Circunscrição Judiciária Itapetininga. Desembargador, por favor. Inicialmente, o meu bom dia a todos os colegas, as colegas, servidores que nos acompanham, meus cumprimentos, meus respeitos. É uma alegria e uma honra estar de volta nesta casa de justiça. Aqui cheguei em 1986, na nossa antiga terceira instância. Eu vou resumir bastante, porquanto o nosso tempo é curto. Então, eu peço licença para ir direto ao ponto, não é? Nessas últimas 4 décadas, de 1986 para cá, houve um progresso muito grande em Itapetininga. Nós
Quando aqui cheguei, nós tínhamos 3 varas cumulativas. Hoje, são 10 varas especializadas e 11 juízes. Um que circula entre todas, que é o juiz auxiliar de Itapetininga, não é? Naquele tempo, quando cheguei aqui, em 86, nós iniciamos a implantação dos antigos juizados especiais de conciliação. No estado de São Paulo, parece que isso ainda era muito incipiente. E nós, Itapetininga foi pioneira nesse tema de instalação dos juizados especiais de conciliação, que muito contribuíram para a solução de conflitos. Da mesma forma, nós colocamos esses juizados nos municípios integrantes aqui da comarca, e distritos. Cito aqui Sarapuí, que é município, e Rechã, que é um distrito. Nós contávamos com a colaboração dos servidores abnegados que nos acompanhavam nessas audiências, não é? Na perua Kombi do nosso fórum, nas peruas Kombis, não é? Antigas, nós viajávamos para Sarapuí, para Rechã, e também para a colaboração de outros conciliadores que não faziam parte do quadro do Poder Judiciário. Nós construímos esse fórum novo aqui sob a presidência do itapetiningano Nereu César de Moraes, o saudoso desembargador Nereu César de Moraes, não é? Naquela época, houve uma participação intensa da Associação Comercial para a informatização e para mobiliar o Fórum Novo. Nós mantivemos, graças também ao Tribunal de Justiça, ao empenho todo, o prédio antigo. O prédio antigo que hoje funciona com as varas criminais, não é? E então temos 2 fóruns, 2 unidades de fórum aqui na cidade. Nós promovemos naquela época também, com o esforço geral dos servidores, dos magistrados, a informatização, cursos de informatização para os juízes e servidores, que ainda era uma coisa muito incipiente no judiciário, e Itapetininga era pioneiro nesse ponto. Eu faço parte da história recente, relativamente recente dessa cidade. É uma honra, é uma alegria. Digo aos senhores que eu faria tudo de novo. É uma bênção. Eu fui abençoado quando vim promovido para Itapetininga, lá em 86, e daqui eu saí em 94, para ser titular em São Paulo. Eu poderia aqui passar horas conversando com os senhores, mas eu vou encerrar agradecendo a Deus, agradecendo a todos os servidores abnegados, muitos ainda trabalham, outros já subiram ao andar superior da vida e outros se aposentaram. Meus cumprimentos, magistrados da época, magistrados atuais, servidores que trabalharam conosco e ainda trabalham no Fórum de Itapetininga. Muito obrigado aos senhores, é uma alegria e, repito, faria tudo de novo. Pronto. Obrigado, desembargador. E prosseguindo, eu tenho a alegria de passar a palavra ao doutor Jairo Sampaio Incani Filho, que é o juiz de direito da primeira vara civil da comarca Itapetininga, que falará em nome do doutor André Luiz Bastos, que é o juiz diretor do Fórum. Doutor Jairo, por favor. Bom dia. Em primeiro lugar, eu congratulo a Comissão de Gestão e Memória do Tribunal de Justiça, na pessoa do desembargador Otávio Augusto Machado de Barros Filho, e ao colega Carlos Alexandre Betcher, pelo excelente trabalho realizado, né, que tem acompanhado, fui aluno já de cursos, e essa iniciativa das comarcas podendo demonstrar sua história, sua cultura, que as comarcas de São Paulo têm joias a serem mostradas às pessoas. Cumprimento a todos os magistrados da pessoa do desembargador José Manuel Ribeiro de Paula, nosso coordenador.
Cumprimento os servidores e todos os que prestigiam esse evento. Agradeço de coração ao nosso diretor, Dr. André Bastos, pela confiança em mim depositada na organização de tão importante evento. Procurei mostrar, além das origens e desenvolvimento da nossa cidade, a contribuição de Itapetininga e comarca de Itapetininga na história do Brasil e do Tribunal de Justiça. Tentei destacar a nossa cultura. Cultura, vamos dizer, até de Ariano Suassuna, tem duas asas, o erudito e o popular. Na erudição, nós temos as nossas escolas pioneiras no ensino normal no interior do estado de São Paulo, arquitetura, sendo Ramos Azevedo, os nossos escritores, nas belas artes e na cultura popular, temos a obra de Teddy Vieira, autor de Menino da Porteira, né, O Rei do Gado e tantas preciosidades da música sertaneja. Não posso deixar de citar Abílio Victor, conhecido como Meu Bentico, cujo poema Pitoco foi declamado por Rolando Boldrin no programa Bem Brasil da TV Cultura. Na culinária, nosso bolinho de frango, né, patrimônio imaterial da cidade. Agradeço a todos a atenção e penitencio por eventuais omissões, né? E agora, o que eu queria dizer, passaremos ao nosso filme e as falas do desembargador Paulo Grimo e João Soares, que trarão muito mais subsídios. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jairo. Antes de começar nos vídeos de Itapetininga, eu só gostaria também de fazer mais um anúncio. Agradecer também a presença da doutora Ana Lúcia Batista Lobo Benedetti, que é a presidente da OAB de Itapetininga, que também está aqui conosco. Obrigado. Então, agora nós vamos ver o vídeo que foi elaborado a partir de pesquisa da própria comarca de Itapetininga e produzido pela equipe do museu. Bruno e equipe, por favor. Sejam muito bem-vindos à estreia da terceira temporada da visita telepresencial Memória TJSP, tendo hoje como convidada a comarca de Itapetininga. O vocábulo Itapetininga tem origem tupi-guarani e significa pedra enxuta ou laje seca. Em 1700, a vila de Sorocaba era o local para onde convergiam aqueles que negociavam com animais, nas famosas feiras de muares que havia naquele local. Assim surgiu o pouso às margens do rio Itapetininga, que abrigava os viajantes que vinham do sul do país e ficava à distância de um dia de jornada de Sorocaba. Nesse pouso passara inúmeras vezes Domingos José Vieira, natural de Braga, em Portugal. Domingos resolveu, com alguns companheiros, fixar-se nas terras do pouso e iniciar ali algumas plantações. Em breve surgiu um pequeno arraial. Dentro de alguns anos, as matas foram sendo dizimadas e a terra perdendo a fertilidade. Domingo e outros moradores resolveram procurar um local onde as condições da vida fossem mais favoráveis. Fundaram então um pequeno arraial não muito distante daquele antigo pouso, numa área mais plana, e construiu uma pequena igreja. Com o passar dos anos, o velho e abandonado pouso voltou à vida, desenvolveu e prosperou. E com o crescente desenvolvimento dos dois povoados, rivalidades foram surgindo, e os chefes de cada povoado passaram a disputar a criação oficial da vila. Por isso, Dom Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, capitão-geral da capitania de São Paulo, ordenou que fosse fundada a povoação Itapetininga, e para tal, nomeou Simão Barbosa Franco, a quem competia escolher o sítio, fundar e administrar a nova povoação. Após chegar aos povoados, conhecer e estudar ambos locais, Simão Barbosa decidiu eleger o núcleo comandado por Domingos José Vieira, que é o sítio onde atualmente se encontra Itapetininga. Assim, em 5 de novembro de 1770, foi celebrada a missa pelo primeiro vigário da nova paróquia, o padre Inácio de Araújo Ferreira, levantado o Pelourinho e fundada oficialmente a nova vila de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga, sendo escolhido Simão Barbosa Franco como juiz ordinário e escolhido os primeiros vereadores.
Nascia assim a vila que daria origem à cidade de Itapetininga, que aos poucos, graças ao caminho dos tropeiros, à terra fértil e à estrada de ferro, iria se desenvolver gradativamente. Com o passar dos anos, Itapetininga se tornou uma referência em todo o sudoeste do estado de São Paulo, destacando-se na área de educação, a ponto de vir a ser conhecida como a terra das escolas e Atenas do Sul, como é retratada no hino do município. Itapetininga foi escolhida para ter a primeira escola normal do interior do estado, a qual foi instalada primeiramente no prédio do ginásio de Itapetininga até a construção do conjunto das 3 escolas. No imponente conjunto arquitetônico projetado por Ramos de Azevedo, o mesmo arquiteto que projetou o Palácio da Justiça, foram instaladas a Escola Normal, a Escola Modelo e a Escola Complementar. Logo no início do século passado, Itapetininga se tornava um polo educacional, reconhecido nacional e internacionalmente. Ainda hoje, as 3 escolas simbolizam o empenho da cidade em promover e fomentar uma educação de qualidade, com excelentes professores e dedicados alunos. Na esfera política, Itapetininga se destacou com nomes como Fernando Prestes Albuquerque, 2 vezes governador do estado de São Paulo, e depois com seu filho. Júlio Prestes de Albuquerque foi o único presidente do Brasil eleito pelo voto popular, que foi impedido de tomar posse do cargo por conta do golpe do Estado da Revolução de 1930. Outro nome relevante originário dessas terras é o de Venâncio de Oliveira Aires, importante jornalista e advogado, radicado no Rio Grande do Sul. 2 filhos de Itapetininga emprestam seus nomes a 2 municípios brasileiros, Fernando Prestes, no estado de São Paulo, e Venâncio Aires, no estado do Rio Grande do Sul, a capital nacional do chimarrão. Durante a Revolução de 1932, Itapetininga tornou-se um importante ponto de resistência, sendo sede de quartel do Exército. Algumas escolas foram, inclusive, transformadas em hospitais de campanha. Na vida religiosa, a pequena igreja da criação da vila tornou-se a matriz da paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres e acompanhou o crescimento da cidade, tornando-se uma referência de fé para os munícipes e para toda a região. Por conta disso, na década de 1940, a antiga matriz deu lugar ao projeto ousado do arquiteto Benedito Calixto de Jesus Neto. O projeto da matriz de Itapetininga foi a inspiração para o mesmo arquiteto projetar, posteriormente, a nova Basílica de Aparecida, santuário católico mundialmente conhecido. Itapetininga tem ainda personalidades famosas, a exemplo de Anésia Pinheiro Machado, a segunda mulher em conseguir o brevet de aviadora no Brasil e a primeira a realizar um voo solo no país. De Ted Vieira, violeiro e compositor do clássico Menino da Porteira, entre outras canções sertanejas. De Abílio Victor, conhecido como Inhô Bentico, o poeta caboclo, autor do poema Pitoco e de outros poemas sertanejos. E de Antônio Gomide, pintor modernista que foi um dos fundadores das sociedades de arte moderna e é considerado um dos introdutores do estilo Art Deco no país. Também é a terra do bolinho de frango, delicioso quitute com massa feita de farinha de milho e recheado com frango desfiado, cuja receita centenária foi declarada por lei como patrimônio imaterial do município. Temos até uma espécie de serpente batizada com o nome da cidade, a jararaca Boforopus de Itapetiningai. Itapetininga, que nasceu como pouso dos tropeiros, local de descanso e passagem, cresceu ao longo dos mais de 250 anos de história, mas manteve sua característica acolhedora e hospitaleira. Cidade de gente esforçada, com um povo generoso e trabalhador, que se esforça para viver em paz e harmonia, contemplando o passado, mas com um olhar focado no presente, enquanto o coração sonha com o futuro. Com uma população estimada de quase 170 mil habitantes, a economia se divide entre agricultura, com o maior PIB interno bruto agrícola do estado de São Paulo, e setor de comércio e serviços, além de indústrias importantes, algumas multinacionais. Num local tão especial como Itapetininga, obviamente, o Poder Judiciário Estadual também construiu ao longo dos anos uma belíssima história. A comarca de Itapetininga foi criada em 17/7 de 1852. Na época, o primeiro prédio do Fórum foi instalado junto à Câmara Municipal e à Prefeitura, na parte superior do atual Centro Cultural, no Largo dos Amores. Neste mesmo prédio, na parte inferior, funcionava a cadeia pública.
A cadeia pública ocupava o espaço que, desde quando fundada a vila, já existia a prisão e a Casa do Tronco. Assim permaneceu por algumas décadas, até que foi construído um prédio próprio para o fórum local, no andar superior, e para a cadeia pública, no andar inferior, os quais foram transferidos em 1906. O projeto é do renomado arquiteto Ramos de Azevedo, o mesmo que projetou o conjunto das 3 escolas de Itapetininga e o Palácio da Justiça em São Paulo. Hoje é ocupado pela Secretaria de Segurança Pública. Algumas décadas depois, surgiu a necessidade de construção de um prédio próprio e específico para o Poder Judiciário. Em 1757, foi autorizada a construção do prédio e doado um terreno na Avenida Peixoto Gomide, num dos extremos da praça. Em 1959, foi inaugurado o Fórum de Itapetininga, com o nome de Desembargador Bernardi Júnior, uma justa homenagem ao Dr. Francisco de Paula Bernardi Júnior, que fez vida e carreira em Itapetininga, tornando-se desembargador pelo 5º Constitucional em 1938 e sendo corregedor-geral da Justiça entre 1941 e 1943. Este belíssimo prédio, que foi a sede da comarca por 40 anos, tornou-se pequeno com a criação de novas varas judiciais. Atualmente, abriga o Fórum das Varas Criminais de Itapetininga e recebe o nome de Juiz Paulo Rubens Soares Hungria. Por essa razão, em 7/10/1989 foi inaugurado um novo prédio do Fórum, que até hoje continua sendo a sede da comarca e abriga as varas cíveis, de família e sucessões, juizado especial, as execuções criminais, infância e juventude, as execuções fiscais e o setor psicossocial. Entre os cidadãos ilustres nascidos em Itapetininga, destacam-se muitos que se dedicaram às atividades jurídicas, advogados, promotores de justiça, procuradores e magistrados. Destacamos aqui, não por exclusão dos demais, mas como uma singela homenagem do Tribunal de Justiça àqueles que foram nomeados desembargadores. Ao todo, são 17 itapetininganos que se tornaram desembargadores do Tribunal de Justiça. Entre esses desembargadores, 4 deles alcançaram o cargo de presidente do Tribunal Bandeirante: Teodomiro Dias, Alberto de Oliveira Lima, Nereu César de Moraes e Dirceu de Melo. Outros exerceram os cargos de direção e cúpula institucional do Poder Judiciário Paulista, seja na vice-presidência ou na Corregedoria Geral da Justiça, destacando-se Silvio Cardoso Rolim, Neide Mello Almada e Antônio Carlos Munhoz Soares. 2 deles permanecem em atividade: José Luiz Gavião de Almeida, na 3ª Câmara de Direito Público, e Antônio Carlos Moraes Pucci, na 26ª Câmara de Direito Privado. Além dos desembargadores nascidos em Itapetininga, muitos outros construíram sua história por aqui ou criaram fortes laços com a cidade, como é o caso de Bernardi Júnior, que dá o nome ao prédio do Fórum, que é a sede da comarca, além do atual coordenador da 22ª Circunscrição Judiciária, José Manuel Ribeiro de Paula, além de tantos outros que prestigiamos na sua pessoa. Itapetininga é protagonista de uma belíssima história e uma dedicada sede da Justiça, com seus 2 prédios principais e com a residência oficial da comarca, que atualmente abriga o Sejusc. Mas o maior patrimônio da comarca é o capital humano, são as pessoas dedicadas e esforçadas. De modo especial, lembramos de todos os operadores de direito, advogados, defensores públicos, promotores de justiça, magistrados, servidores, estagiários e colaboradores cedidos ou terceirizados. Pessoas que nos precederam ao longo de mais 170 anos de história da comarca ou que ainda estão presentes, enfrentando muitos desafios, mas sem perder a humanidade e desdobrando-se para aplicar o direito e servir a justiça de forma célere e eficaz, em prol do bem comum e das pessoas que residem nos 3 municípios que compõem a comarca: Itapetininga, Alambari e Sarapuí, de acordo com a lei, garantindo o direito das pessoas e a paz social. Muito obrigado e até a próxima visita.
Excelente apresentação, parabéns, doutor Jairo, toda a equipe Itapetininga e do museu, muito completa. O Centro Cultural Itapetininga, eu vi que tem um material muito bom e preciso, que ajudou bastante na pesquisa, parabéns. Então, prosseguindo, nós gostaríamos de ouvir o desembargador Munhoz Soares, em seguida o desembargador Paulo Rubens Soares Hungria Júnior. Tá. Cumprimento. Bom dia, cumprimento a todos os organizadores desse evento, dignos magistrados, dedicados serventuários, presidente da subseção da Ordem dos Advogados de Itapetininga e a todos que nos assistem. Agradeço também ao honroso convite que me formulou o Dr. Jairo Sampaio Antônio Filho, meritíssimo juiz da primeira vara civil desta comarca, para participar deste relevante projeto Visita Telepresencial Memória do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que hoje está cuidando da 22ª Circunscrição Judiciária de Itapetininga. Nascido em São Paulo, vim para Itapetininga no final de 1957 e tive a felicidade de presenciar a construção dos 2 prédios do Fórum, onde atualmente funciona o judiciário desta comarca. O mais antigo, situado na parte superior da Praça Peixoto Gomide, conhecido Largo das Escolas, foi inaugurado em 1959, quando Itapetininga tinha um único juiz de direito, que era o Dr. Vicente Mastrocola, e o município tinha quase 50 mil habitantes. Morava eu, à época, a 2 quadras da Praça Peixoto Gomide e me lembro da construção desse edifício com fachada de colunas romanas, mesmo estilo adotado por outros prédios do Fórum do interior do Estado. Naquela época, o prédio abrigava não só a vara judicial, mas também os cartórios de notas, cartório de registro civil, serviço eleitoral, enfim, toda a atividade judiciária estava situada naquele Fórum da Praça Peixoto Gomide. O mais recente foi inaugurado em 1989, e como passou no filme agora há pouco, visto por todos, ele está situado na Praça dos Três Poderes, ao lado do Paço Municipal e da Câmara de Vereadores de Itapetininga, e já é um estilo mais moderno, com construções mais amplas, dotado inclusive de gabinetes de trabalho para os juízes, ao lado das salas de audiência. E, na época, Itapetininga tinha 4 varas de competência acumulativa. Na primeira vara, o titular era o Dr. José Manuel Ribeiro de Paula, Dr. William Roberto de Campos era o juiz da 2ª vara, a 3ª vara era presidida pelo Dr. Odesílio de Barros Pinheiro, e a 4ª vara, recém-instalada, o titular era o Dr. Magim Valência Ciota. Atualmente funcionam naquele prédio 8 varas, 4 cíveis, 2 de família, uma de júri e de menores e uma do juizado especial. Esse fórum denomina-se Desembargador Bernardes Júnior, que também era o nome dado ao Fórum Antigo, para homenagear esse brilhante vulto da história brasileira. Dr. Francisco de Paula Bernardes Júnior nasceu na Inglaterra em 1887, depois veio ao Brasil, formou-se na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em 1908, e na área jurídica ele foi delegado de polícia de Capão Bonito,
promotor de Itaporanga e Tietê, e depois de advogar durante bastante tempo, foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo 5º Constitucional e chegou a ocupar o cargo de Corregedor-Geral da Justiça. Ele aposentou-se em 1950. Paralelamente, além da advocacia, ele teve atuação política. Ele foi vereador na Câmara Municipal de Itapetininga, deputado estadual por 2 legislaturas, foi presidente do Banco do Estado de São Paulo, além de professor em Itapetininga. Ele era casado com dona Olívia Prestes, filha do coronel Fernando Prestes, governador do Estado de São Paulo por 2 vezes, e, portanto, cunhado do doutor Júlio Prestes de Albuquerque. Ele era ligado a Itapetininga também por outros laços, a família Bernardes, que tinha membros aqui em Itapetininga conhecidos. E uma das filhas do desembargador Bernardes Júnior, chamada Cecília, casou-se com um jovem advogado que trabalhava na BBC de Londres, chamado José Martins Pinheiro Neto, que veio a fundar depois um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, o Pinheiro Neto Advogados, com sede em São Paulo e sucursais em diversos estados e países. Doutor Bernardes Júnior, desembargador Bernardes Júnior, portanto, deixou indelével marca na história do Brasil. O fórum mais antigo da Praça Peixoto Gomide, onde hoje funcionam as 2 varas criminais da comarca, recebeu em 2004 a denominação de Fórum Juiz Paulo Rubens Soares Hungria, meu saudoso pai, falecido prematuramente em 1990, aos 64 anos de idade. Nascido aqui em Itapetininga, em 28 de novembro de 1925, formou-se pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e, logo em seguida, foi aprovado em primeiro lugar no concurso de advogado do Estado, hoje a Procuradoria do Estado de São Paulo. No final de 1957, ele mudou-se para Itapetininga e passou a advogar e acumular as funções de procurador do Estado, advogado do Estado na época, aqui nesta região. Ingressou na magistratura e foi juiz em Assis, Angatuba, Tietê, Sorocaba, aposentando-se na capital. Ele atuou bastante no Fórum da Peixoto Gomide, inicialmente como advogado. Como juiz, atuou por alguns períodos, nunca foi juiz titular de Itapetininga, mas auxiliou nesta comarca. E esse Fórum Peixoto Gomide sempre foi um local de muita recordação para ele. Ele foi professor da Faculdade de Direito da Fundação Carnegie Bazarian desde as primeiras turmas até a sua morte. E foi homenageado pelos alunos como paraninfo em nome de várias turmas e pela própria instituição que conferiu seu nome a uma das salas de aula da faculdade. Notabilizou-se ainda pelas atividades benemerentes, entre as quais a de diretor da Santa Casa de Misericórdia de Itapetininga. Essas, em poucas palavras, buscam retratar os perfis dos 2 homenageados pela comunidade com o nome
emprestado aos 2 prédios do Fórum de Itapetininga, cujas memórias merecem indelevelmente registradas nos anais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, desembargador. Eu não sei se o desembargador Munhoz Soares está teve algum problema da conexão, não vejo mais. Ah, sim, está aqui. Desembargador, por favor, precisa só ativar o microfone. Assim. Em primeiro lugar, agradeço o convite feito pelo Dr. Jairo para participar aqui dessa reunião tão ilustre, tão significativa para o Tribunal de Justiça de São Paulo e para a nossa querida comarca de Itapetininga, terra de gente ilustre. E eu proclamo agora, em primeiro lugar, que eu tenho a honra de ser itapetiningano, conterrâneo de tanta gente ilustre aqui falada. Quando o Bruno Bettini de Almeida fez a descrição histórica da nossa cidade de Itapetininga e depois a comarca, eu penso que ali quase nada pode ser acrescentado, porque as minúcias colocadas foram de tal forma assim adequadas que obedeceram à sequência temporal desde a fundação de Itapetininga e o povo de tropeiros. Mas eu faço uma visão assim daqueles primeiros tropeiros. Eles vieram, eram bandeirantes, tal como Domingos José Vieira, o fundador de Itapetininga, natural de Braga, em Portugal, no norte de Portugal. E acrescento que os filhos de Itapetininga, como o desembargador Paulo Rubens, meu colega, acabou de dizer, nós saímos daqui de Itapetininga, e eu fui colega do ilustre e saudoso pai dele, meu colega de concurso de ingresso na magistratura de São Paulo, em 1966, na época em que era corregedor o desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, e perante quem tomei posse. E acrescento mais o seguinte, colocadas as datas aí da fundação da comarca de Itapetininga, sua criação, instalação e consolidação em 17 de julho de 52. Nesta época, a comarca de Curitiba era chamada a 4ª comarca do estado de São Paulo. É um dado histórico cuja pesquisa merece melhores minúcias a respeito. Porque foi no ano seguinte, 1853, que o político local Zacarias de Góes e Vasconcelos, em contato com os políticos paulistas e em razão da riqueza que representava o Rio Paraná, mas que nós tínhamos no estado de São Paulo o seu maior afluente, que é o Rio Tietê, situado em todo o território paulista. Então, a nossa comarca é anterior ao estado do Paraná, e só veio no ano seguinte. Daí, este dado histórico que pesquisei, que, na verdade, merece melhores minúcias a respeito, com datas, etc., que o tempo me faltou. Passado este tempo, nós temos que dizer que neste ano, 2024, a comarca de Itapetininga completará 154 anos de sua fundação. E, no dia 5 de novembro próximo, essa longa caminhada da nossa cidade obedeceu e se colocou também, tal como a comarca de São José do Rio Preto, um crescimento praticamente junto com o Poder Judiciário paulista. Não podemos esquecer que Gabriel Gomide foi juiz em Itapetininga em 1910. Não podemos esquecer que
Raul da Rocha Medeiros Júnior, desembargador, foi juiz em Itapetininga no centenário da nossa comarca, em 1952. Portanto, os filhos de Itapetininga imitaram aqueles tropeiros antigos e os bandeirantes que rasgaram as fronteiras todas. E, segundo li em um historiador, Viana Mulch, gaúcho, que esses bandeirantes, o Brasil hoje não teria estas dimensões, não fosse a coragem indômita daqueles bandeirantes, entre os quais se insere Domingos José Vieira, o nosso fundador. Foi citado pelo senhor Bruno Bettini de Almeida, organizador, a quem cumprimento pela exposição tão correta, tão bem colocada. Coloco que, na verdade, quem está falando até parece uma relíquia viva da história, mas eu tive essa honra inexcedível na minha carreira na magistratura, onde permaneci 50 anos. O seguinte, eu sou sucessor, com muita honra para mim, do desembargador Bernardo Júnior, na Corregedoria Geral da Justiça. E sou sucessor do desembargador Teodomiro Dias, na vice-presidência do Tribunal de Justiça. Isto, para mim, se insere na minha vida como uma honra extraordinária, que só posso me lembrar do Egrégio Tribunal de Justiça, onde militei por tantos anos, onde tantas amizades granjeei durante o tempo da minha permanência. Na colocação, na sequência do tempo ainda, a quem novamente cumprimento o Dr. Bruno Bettini, é o seguinte, que durante esse tempo também foram instaladas em Itapetininga as duas varas de família. As duas varas de família. Por quê? Como lembrou o desembargador José Manuel, com as atividades de conciliação familiar, etc., eu já antevia a necessidade de que alguns conflitos que subsistem após a inexistência da conciliação, os advogados iriam trabalhar em vara de família. Por isso, então, a necessidade da vara de família em Itapetininga. E, já de pronto, duas varas para que os advogados, as partes, tivessem a possibilidade de primeira ou segunda vara, porque, às vezes, as questões de caráter familiar colocam pessoas frente a frente que são parentes. Então, havia a necessidade de uma eventual opção, algum juiz dar-se por impedido, etc., e colocar a vara seguinte à disposição das partes, porque não poderia o conflito ficar sem decisão, sem encaminhamento. Nesta imitação, vamos dizer assim, dos tropeiros antigos, as comarcas continuaram o seu crescimento. Eu me lembro que quando trabalhei em Ribeirão Preto, tínhamos apenas 4 varas cumulativas. Hoje, segundo me consta, tem mais de 14 varas em prédio novo. Não é? Ribeirão Preto, na minha opinião, é uma das capitais do interior do estado de São Paulo. Aliás, eu situo o estado de São Paulo como um estado diferenciado, que tem no seu interior verdadeiras capitais. Campinas, com mais de 1.250.000 habitantes. Ribeirão Preto e Sorocaba, beirando 800.000 habitantes. Guarulhos, que integra a Grande São Paulo, mas temos Limeira, Piracicaba, Araraquara, Bauru, que é o coração do estado de São Paulo, Araçatuba, todas verdadeiras capitais, algumas delas maiores do que algumas capitais do Nordeste, com todo o respeito. Né? Então, lembro, às vezes, em viagens por aí afora, eu lembro que juntando o território do estado mineiro com a Bahia, juntando os dois territórios, ultrapassa um pouco o território da França, na Europa Ocidental. Coisa que, às vezes, as observações
Mas como eu sou um homem assim, observador, curioso, somando sempre territórios, etc., as conclusões numéricas são irrevogáveis. São irrevogáveis. O Tribunal de Justiça de São Paulo, neste ponto, eu situo a Revista dos Tribunais, a nossa Revista dos Tribunais, que eu tenho desde o volume 1, uma verdadeiro complexo de várias universidades. Aqueles desembargadores todos, desde 1912 para cá, que colocaram suas decisões extraordinárias ali postas para serem lidas por gerações sucessivas, foram pessoas de estudo profundo, de gente que eu situo quando fiz no Tribunal de Justiça a memória histórica do professor, doutor, desembargador José Frederico Marx. Eu situo ali esta verdadeira situação, esta verdadeira posição cultural que o Tribunal de Justiça de São Paulo ocupa na nossa vida cultural. Isto me parece indiscutível. Nós, juízes de carreira, no acolhimento aos desembargadores que vieram do 5º da OAB e do 5º do MP, sempre o acolhimento foi no sentido da colocação cultural, a sua bagagem cultural de cada um. Sempre naquelas reuniões que frequentei durante 6 anos do Conselho Superior da Magistratura, nós examinávamos exatamente o currículo daqueles proponentes, aquelas pessoas aqueles juristas que queriam integrar o Tribunal de Justiça, não é? Eu não posso me esquecer aqui de homenagear também 2 grandes desembargadores nascidos em Itapetininga, Dirceu de Mello e o nome correto dele é Nereu Prestes César de Moraes, filho de Dona Flora Prestes César. Então, um desembargador que veio do 5º do MP. Aliás, ambos vieram, Dirceu de Mello também, e são de Itapetininga. Então, eu tenho essa honra insigne de, sendo itapetiningano, ser coetâneo destes colegas ilustres nossos que nos precederam, nos deram grandes ensinamentos, principalmente um ensinamento na coragem histórica de olhar mais à frente um pouco, para que as cidades crescem sempre, sempre. O desembargador ilustre, o desembargador Paulo Hungria, falou que naquela época, era Itapetininga, na época da inauguração do prédio da Peixoto do Gomide, a qual eu estive presente em agosto de 59, Itapetininga não tinha 50 mil habitantes. Hoje estamos nos aproximando de 170 ou 172 mil habitantes. É bastante grande o crescimento manifestado durante todo este tempo. Eu faço esta homenagem a Dirceu de Mello e Nereu Prestes César de Moraes, porque é interessante que nós não podemos esquecer daqueles que nos precederam e que nos deram verdadeiros exemplos de conduta profissional, especialmente. Eu coloco para todos o seguinte, agora, a parte da nossa situação atual. A comarca de Itapeva tem sede da Justiça Federal. A comarca de Avaré tem a sede da Justiça Federal. Itapetininga está muito acima destas 2 comarcas. Nós não temos aqui a Justiça Federal. Confesso que 2 vezes que fui a Brasília, uma delas, vamos dizer, incentivado pela desembargadora federal Cecília Rolim, do Tribunal Federal da Terceira Região, da Avenida Paulista, em São Paulo, para pedir ao ministro Noronha a inserção de colocar Itapetininga como necessidade da Justiça Federal aqui, porque os nossos juízes cíveis de Itapetininga desenvolvem uma atividade delegada da Justiça Federal, julgando os processos do INSS, Instituto Nacional do Serviço Social, Seguridade Social. Pois bem,
Por que esta ausência entre nós? Nós temos que olhar à frente e fazer o governo federal sentir, através do STJ, que é o tribunal competente para tal, a necessidade da instalação da Justiça Federal aqui. Porque os nossos juízes civis exercem uma competência delegada e não se inserem. Os processos do INSS são processos de interesse federal. Então, eu coloco isto ao encerrar a minha manifestação, agradecendo o convite feito pelo Dr. Jairo, nosso ilustre colega, e colocando que o que deixo é esta necessidade e que não me furtarei a colaborar, enquanto Deus me der a saúde que me deu até hoje, colaborar para que isto se torne uma realidade aqui para nós, em Itapetininga. Eu agradeço a todos os juízes que colaboraram nesta situação, especialmente aos juízes que me antecederam e ao doutor Bruno, que fez esta excelente demonstração. Aqui nada acrescento, porque é exatamente aquela situação que eu sempre chamo de a voragem do tempo. A voragem do tempo que, se nós não acompanharmos, ficaremos para trás. E Itapetininga não pode ficar assim. É uma cidade histórica, heráldica, e que continua a sua vida exatamente acompanhada, sentida, julgada pelo Poder Judiciário Estadual, aqui representado por excelentes magistrados, os do passado, os do presente e os que virão. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Munhoz Soares. Então, antes de passar a palavra ao desembargador Otávio Augusto Machado de Barros para encerramento do nosso encontro, em face do adiantado da hora, gostaria de saber se o desembargador José Raul Gavião de Almeida gostaria de falar, e eu aproveito, por meio dele, cumprimentar meu colega, o doutor Aparecido César Machado, de concurso, já que na época que ingressamos na magistratura, em 97, concurso 68, o desembargador era o juiz auxiliar da presidência que justamente cuidava das designações. Embargador, por favor. Não, eu gostaria apenas de externar a minha alegria em ver registrado, né, essa pujança itapetiningana, né? Não apenas uma questão histórica. Aliás, meu pai, que viveu em Itapetininga e foi desembargador também, ele costumava dizer que a história deve ser estudada para nós melhorarmos o presente e o futuro, né? E eu tenho certeza de que, com os magistrados brilhantes que nós temos hoje em Itapetininga e com o coordenador que nós temos em Itapetininga, exemplar, não é? Itapetininga continuará sendo sempre tendo sempre um papel de destaque dentro do Judiciário Nacional e dentro da história do Brasil. Eu agradeço e cumprimento a todos pelo brilhante trabalho executado. Muito obrigado, desembargador. Desembargador Otávio Machado de Barros. Muito bem, é muito importante, foi muito bom ouvi-los. A história, ela está registrada na gravação hoje deste encontro, que espero que seja o primeiro de muitos, e o começo da escrita de Itapetininga, da história que se faz com essa nova ferramenta hoje, que ainda estamos aprendendo a lidar, né? E então eu fui assaltado por um bolinho de frango que o Bruno Bettini incluiu no vídeo, e dado o adiantado da hora e a oportunidade, né, do almoço que se avizinha, eu agradeço imensamente a todos, em nome da Gestão de Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo. Estamos sempre à disposição, tudo que for válido, preservar e cultivar, estamos sempre à disposição. Muito obrigado a todos e a todas.
Obrigado, desembargador. Antes do encerramento formal, o Bruno nos avisa que o doutor André Bastos queria dar uma palavra bem rápida, que é o juiz-diretor. Eu sei que está todo mundo... infelizmente não teremos o nosso bolinho de frango, né, que deixou todo mundo com vontade, né, estamos todos para o almoço, mas, doutor André, por favor, se quiser. Acho que temos que levar. Boa tarde a todos já. Seria muita ousadia da minha parte falar sobre a história da cidade ou de Itapetininga, depois das palavras do Dr. José Manuel, Dr. Jair, Dr. Paulo Rubens, Dr. Manuel Soares. Eu só quero aproveitar a oportunidade, então, para agradecer a todos que participaram do evento, fazer um agradecimento nominal para a Aline, o Rogério, a Nonata, a André e o Totó, que são funcionários da administração e colaboraram para reunir o material para fazer o filme, e ao doutor Jairo, que conduziu pessoalmente os trabalhos. E principalmente a todos os servidores da circunscrição, né, que trabalham aí com dedicação e empenho para que possibilite essa prestação judicial rápida e eficaz que a gente tem na circunscrição de Itapetininga. Muito obrigado a todos. Desembargador, obrigado novamente. Uma ótima tarde a todos. Obrigado, então, mais uma vez, agradecemos a todos pela presença e esperamos para a próxima visita, no dia 22 de março, que será convidada a 48ª Circunscrição Judiciária Guaratinguetá, né, que pertence à 9ª RAJ de São José dos Campos. Então, muito obrigado a todos, tenham um bom final de semana e nos vemos dia 22 de março, se Deus quiser. Obrigado. Muito bem, obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, boa tarde.